Pressa tão grande. Considerando que em Pequim o salto da margem foi realizado com um ângulo de 22,5 graus. Responda aos itens a seguir. Aí ele coloca lá que raiz de 2 é igual a 1,408, que é a aceleração da gravidade para você considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual o módulo da velocidade da atleta no momento do salto? Ai, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo apareceu. Amém. Aí, tá vendo? Aí eu vou riscando aqui que eu não tinha colocado falta. Luiz Gustavo, presente. Bom dia, meu querido. Pergunto, qual o módulo da velocidade do atleta no momento do salto? Ou seja, ela vai fazer isso aqui. Ela tem um lançamento oblíquo. No momento do salto é aqui. Exatamente no salto. Ele quer saber essa velocidade no início do salto. Só que o que ele deu? O que eu pedi para vocês riscarem? O que eu pedi para vocês riscarem? Falem para mim. 7,4 metros. 7,4 metros. O que é esse 7,4 metros? Altura? Ó o que ele fala. Por exemplo, na prova de salto em distância. É a distância que ela pulou? Isso. Então, é essa distância aqui, ó. Que quanto maior é essa distância, quem tiver a maior distância ganha a medalha de ouro. E ela ganhou a medalha de ouro porque ela fez 7,04 metros. Já pensou? Gente, vocês têm noção, a pessoa pular mais de 7 metros? Loucura! Eu não consigo pular 1 metro, né? É muito... É atleta mesmo, né? O nome próprio diz. Aí ele pergunta, qual é o valor da velocidade? Você tem essa distância. E outro detalhe também importantíssimo. Qual foi a angulação do salto da Malri? Qual foi? Oi? 22,5. 22,5 graus. E essa foi a angulação. Você tem a angulação, você tem a distância, e esse alcance aqui dela foi o quê? Foi o máximo. Tanto é que ela ganhou a medalha de ouro. Que fórmula que eu vou utilizar? Eu tenho essa distância, que é o alcance dela na horizontal. Eu tenho essa angulação e tenho a aceleração da gravidade. Que fórmula que eu irei utilizar? Horizontal? Qual? Da horizontal, mas qual? Qual delas? X igual a V cosseno vezes T. D cosseno. D0 ao quadrado vezes desculpa, duas não. Vou pegar a fórmula lá no final. Seno de 2θ dividido por quem? Dividido por? Dividido por? Pega lá, ó, seu caderno, dividido por G. Por quê? A distância que ela pulou é o alcance máximo dela. Ele deu a angulação, ele deu a aceleração da gravidade. O que ele está pedindo para você calcular? A velocidade. Tá? Deu para entender por que eu estou utilizando essa fórmula? Tá vendo? Eu tenho isso. Ó, eu tenho isso aqui, eu tenho o valor do ângulo. Na realidade, aqui, né? Deixa eu fazer bonitinho. Eu tenho isso aqui. Ele deu a aceleração da gravidade e ele pede quem? Essa velocidade. É como se ele falasse assim, qual é a velocidade inicial dela? Tá? Tudo bem? Responda para a professora. Posso prosseguir? Pode. Tá. Pode. Então, continuando. Você vai substituir. Quem é esse D? Quem é esse D? Quem é esse D? 7. Vou colocar mais para cima. 7,04 igual V0 ao quadrado vezes seno. Seno de quem? Quem que é? Seno 2 vezes o ângulo. 2 vezes quem? Qual que é o ângulo? 22,5. Tudo isso dividido... Ai, não acredito, gente. Eu cortei tudinho aqui. O que é isso? Não. Ô, professora, a senhora pode virar um pouquinho mais para a esquerda? Eu vou. Tá ruim de ver, por favor.
Peraí. Melhorou? Melhorou, obrigada. Mas eu vou melhorar mais ainda, vou escrever maior. Aí eu apago, vocês escrevem, colocam de novo. 7,04. Melhorou agora, né? Igual. V, não sei. Seno. Duas vezes. Duas vezes qual que é o ângulo? 22,5. Tudo isso dividido por 10. Eu vou até sair para vir para cá. Aí vocês copiem. Copiou, eu já vou apagar. Eu vou escrever bem grande, que fica mais fácil. Professora, em cima que tá a primeira fórmula, é 20 ou é 2, 0? 2 θ. Esse aqui é o ângulo. Professora, pode ser alfa? Pode. É porque geralmente na física a gente usa θ. É um zerinho cortado. Ele significa ângulo. Ele significa ângulo. Aqui é um G aqui embaixo, tá? Que eu apaguei para... Tá, deixa eu... É a nossa fórmula. Eu quero ver se eu mudo o esquema. Eu tava comentando com o pessoal do terceiro. Colocar uma câmera só para o quadro. Aí eu vou trocar meu notebook para ter uma visibilidade melhor para vocês. E aí a gente vai se ajeitando, para que a gente chegue ao máximo de aproveitamento, tal qual sala de aula. Um máximo, se Deus quiser. Ô, professora, Ah, por que usar essa fórmula? por que eu usei essa fórmula? Porque ele pede, olha os dados que ele deu. Essa distância foi o alcance máximo da Malri, não foi? Não foi, Sara? Foi Sara que perguntou? Quem perguntou? Fui eu não, professora. Foi a Heloísa? Claro. Clara. O que ela pulou foi a distância. E foi uma distância que foi máxima. Tanto é que foi medalha de ouro, foi a maior distância. Então foi meu D, 7,04. Ele deu 22,5. 22,5 é o ângulo. E além disso, ele ainda deu a aceleração da gravidade. E ele pede a velocidade no momento que ela saltou. Tá vendo que eu tenho todos os dados? Eu tenho D, eu tenho o ângulo, eu tenho G e ele pede velocidade. Professora, dá para ser pela altura? Não dava. Olha, se você pegar a fórmula da altura, que é H0 vezes V seno do ângulo, ele tem o tempo, ele não te deu o tempo. Então, não dá para usar. Quase que dá para eu calcular a distância. Pensar em distância. Eu tinha essa da altura, que alguém falou, comentou que poderia ser na vertical, poderia ser um salto, pensar na vertical, mas na vertical eu teria que usar a altura, e na fórmula da altura eu tenho tempo, e eu não tenho tempo na fórmula. Então, já descartaria de cara. Outra coisa. Professora, daria para usar... X igual V vezes T, V cosseno do ângulo vezes T. Tá vendo que eu tô falando tempo? Todas as fórmulas têm o tempo. Essa daqui não tem o tempo. Professora, mas tem uma que é da altura máxima. Por que eu não vou usar da altura máxima? Porque ele não deu a altura máxima, ele deu uma distância máxima e não a altura máxima. Então, as únicas fórmulas que iriam me sobrar, porque eu não tenho tempo, não falou em nenhum momento tempo, me sobraria a altura máxima, a fórmula da altura máxima, e a fórmula do alcance máximo. Só que o que ele me deu foi uma distância máxima e não a altura máxima. Então, eu já descartaria da altura e iria para de alcance máximo. Entendido por quê agora? Sim, senhora. Mais alguma dúvida? Posso prosseguir, pessoal? Eu fico assim, né? Vou, não vou, vou, não vou. Você tem que falar assim, tá. Que é o próximo passo? Esse 10 aqui, ele está dividindo, vai para lá? Vai para lá o quê? Esse 10, multiplicando. Faça isso aí, eu vou só apagar, já vou colocar a multiplicação. Então, você vai pegar esse 10,
colocar do outro lado, multiplicar com 7,04. Esse 7,04 vai ficar o quê? 70,4. E esse 10 aqui vai sumir. Por quê? Esse 10 que estava aqui dividindo, eu passei para lá, multiplicando. Beleza? Aí isso aqui vai sumir. Próximo passo da fórmula. Da conta, quer dizer. Fórmula não, da conta. Outro passo. 2 vezes 22,5 vai dar quanto? 2 vezes 22,5. 45. 45, muito bem. Então, aonde ficou 2 vezes 22,5 vai ficar 45. Agora ficou fácil, Ó, vou repetir 70,4 aqui, igual V0 ao quadrado vezes seno de 45 graus. Ele já deu lá... Hã? 2 sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Muito bem. O que eu faço agora? Substitui raiz de 2. Isso aqui está dividindo? Vamos deixar... É como se eu estivesse deixando a minha conta mais limpa, mais organizada, como se fosse uma sujeira na minha casa. Isso aqui está me atrapalhando. Eu vou mandar... Ele está dividindo, vou para lá o quê? Multiplicando. 2 vezes 70,4 e eu quero que você me responda. 2 vezes 70,4. Fala para a professora, quanto que é? Peguei isso aqui, coloquei do outro lado. Vai fazendo a conta aí. Eu quero que todo mundo participe. 2 vezes 140,8. 140,8. Muito bem. 140,8. Esse 2 que estava aqui embaixo sumiu. Por que ele sumiu? Porque eu mandei ele para lá multiplicando. Gente, passo a passo, está ficando legal assim? Aí vocês vão escrevendo. Eu tô entendendo Outra tranquilo, coisa. professora. Isso. Aí teve uma pessoa, acho que foi o Luiz Felipe. Luiz Felipe falou assim, professora, tem o valor da raiz de 2. É fato. Dá para eu tirar essa raiz de 2? Dá para eu tirar. Quanto que é a raiz de 2 que vocês já viram no exercício? 1,408. Então, tirei a raiz de 2, por quê? Raiz de 2 o livro colocou aqui, que é 1,408. E agora, o que eu faço? Isso está multiplicando, Professora, vem para cá, fala. Ficou 70,8 ali no primeiro? Não, ali não. Aqui? É. 140,8. Ah, tá, obrigada. 140,8. Aí você vai pegar. Isso aqui está dividindo. Ai, desculpa, senhor. Isso aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, você vai pegar 140,8 dividido por 1,408. Dá quanto? É uma conta bem simples. Quanto que deu? Isso aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, eu vou tirar ele daqui, ó. E ele vai passar para o outro lado. Dividindo. E aí vocês vão me respondendo, professora, não pode ir, pode prosseguir, tá? 1,408. Tudo isso igual a quem? V0 ao quadrado. Essa conta aí deu quanto? 100. 100. Isso mesmo. Então, eu peguei 140,8 dividido por 1,408, que você tem que estar fazendo, acompanhando comigo aí, como se você estivesse em sala de aula, com o seu caderno e escrevendo, tá? Vou apagar. Por quê? Essa conta aí deu quanto? 100. 100 igual a V0 ao quadrado. Próximo passo, vou extrair a raiz de 100. Raiz de 100 é igual a quanto? 10 metros por segundo. Professora, Fala, Ruth. minha internet está caindo muito. Eu quero perguntar por que que a gente Fala. escolheu essa conta? Tipo, Por que eu escolhi essa fórmula?
É o que eu estava respondendo para Maria Heloísa. O exercício, ele fala o seguinte, deixa eu só subir aqui. O exercício, ele fala assim, a Mauri, ela pulou a uma distância máxima de 7,04 metros. Essa foi a distância que ela pulou, a uma angulação de 22,5 graus. Primeiro, eu tenho tempo aqui, Ruth? Não. Não tem, o exercício não deu tempo. Quais são as fórmulas que não precisam do tempo? A da altura máxima e a fórmula do alcance máximo. São as duas fórmulas que não têm o tempo. Primeira coisa. Outra coisa, como ele fala que a distância máxima, ele não fala que é a altura máxima. Se fosse a altura máxima, eu iria utilizar a fórmula da altura máxima, mas ele fala que é distância máxima. Ou seja, eu vou utilizar a fórmula do alcance máximo. Que se ele tivesse falado altura máxima, aí eu poderia usar a fórmula da altura. Mas ele não falou, ele falou distância, e é na horizontal. Ela salta e vai cair aqui, ó. E é essa marcação aqui que deu a ela a medalha de ouro. Ou seja, o alcance máximo de quem? De Mauri Maggi. Então, por isso que eu utilizei essa fórmula e não a da altura máxima. E as outras? Por que eu não utilizei as outras? Porque as outras têm o tempo. E no exercício, eu não tenho tempo. Entendeu, Ruth? Sim, obrigada. Mais alguma dúvida? Pessoal, para quem, igual no caso da Ruth, só explicar uma coisa. No caso da Ruth, a internet caiu, aí ela teve que retornar. Ela perdeu alguma coisa, e daí ela fica com vergonha, eu não queira falar. Hoje mesmo eu irei postar, que demora um pouco, gente, lá pelas 5 e pouco, até eu terminar de fazer a conversão, aí jogar para o YouTube e depois colocar. No detalhamento da aula de hoje de vocês, estará lá a aula que aconteceu hoje. Então, fiquem tranquilos se vocês perderam alguma coisa, tá? E ficarem com vergonha de perguntar. O correto é não ter vergonha de perguntar. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode. Tá. Na letra B, olha o que ele fala na letra B. Se esse salto fosse realizado em um outro local, desculpem, cuja aceleração da gravidade fosse 1% menor, ou seja, 10 menos 1% vai dar quanto? 9,9. Então, eu tenho uma aceleração da gravidade diferente. Então, a minha aceleração da gravidade não mais é 10, mas será 9,9. Todo mundo entendeu por quê? Todo mundo entendeu? Beleza? Sim. Aí ele continua dizendo o seguinte. Qual seria a marca atingida por Mauri Maggi? Ou seja, ele quer saber qual é o valor dessa nova distância. Então, você vai fazer a mesma coisa. D igual V ao quadrado. Depois o que mais? Vezes. Eu sinto falta de vocês falarem, é isso, professora, é aqui, professora. 2θ, tudo isso dividido por G. O que vai alterar? Velocidade, 10, que a gente já sabe que a velocidade dela é 10. E ele pergunta essa nova distância. Então, eu não tenho D. É como se eu tivesse em outro planeta. E daí eu coloco as mesmas condições, a mesma velocidade, a mesma angulação, porém a aceleração da gravidade é diferente. Ela está em outro planeta. Então, eu tenho lá 10. Ai, professora, é muita imaginação. O exercício é assim, né? Mas, seno de 2 vezes 22,5, tudo isso dividido por 9,9. Meus amores, vamos fazer assim? Eu vou deixar isso aqui desse jeito. Na próxima aula, eu quero ver se vocês tiveram dificuldade na resolução. Eu quero ver como que está a matemática de vocês.
Aí, professora, eu tive dificuldade em tal coisa. Eu sei o que eu devo reforçar nas minhas aulas com relação a esse tipo de exercício. Combinado? Vou deixar desse jeito, mas é para fazer, tá? Tudo bem? Combinado? Ok. Tá. Então, tô deixando desse jeito, para eu saber como que tá a matemática de vocês. Continuando, então aqui vou deixar em aberto. Próxima questão. Quantos minutos que eu ainda tenho? Meu Deus do céu, a aula voa. Ó, falando para vocês que a aula voa. Sangue de Jesus tem poder. Aí, o que é isso? Só tem 15 minutos de aula. Vamos lá. Ai, senhor. Segunda questão. No Campeonato Paulista de Futebol, um jogador presenteou os torcedores do seu time com um gol, na qual, ao correr para receber um lançamento de um dos atacantes, o goleador parou a bola no peito do pé e a chutou ao gol. Analisando a jogada pela TV, verifica-se que a bola é chutada pelo armador da jogada a partir do chão com a velocidade inicial, grifem aí, velocidade inicial, 20 metros por segundo. Fazendo um ângulo horizontal 45 graus para cima. Aceleração da gravidade 10 e a raiz de 2, 1,4. Determine a distância horizontal percorrida pela bola e o seu lançamento até a posição de recebimento pelo jogador. O que ele está pedindo para você calcular? Quem que ele está pedindo para você calcular? De novo. Distância horizontal. Distância. Esse aqui, ó, o alcance máximo. É essa. É essa distância que ele quer que você calcule. Então, vou só apagar aqui, que é para vocês tentarem fazer sozinhos. E aí, a gente já ganha tempo também, né? D igual. Qual é a velocidade inicial do jogador? 20 metros. 20 metros por segundo. 20 vai estar ao quadrado, porque a velocidade inicial está ao quadrado. Vezes seno de quantos graus? 2 vezes quanto? 2 vezes quanto? 45. 45 graus. Muito bem. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 10, que é a aceleração da gravidade. D igual. Oh, minha Nossa Senhora. 20 ao quadrado dá quanto? 20 ao quadrado. 400. 400. Vezes. 2 vezes 45 dá quanto? 2 vezes 45. 90 graus. Quanto que é seno de 90 que a professora enfatizou tanto na aula passada? 1. Ai, que bom. Pô. Gente, quando você vê seno de 45 graus, dá um sorriso. Olha, tudo isso aqui, essa coisa chata aqui, virou quanto? 1 dividido por 10. 400 vezes 1, 400. 400 dividido por 10 dá quanto? 40 metros. Professora, essa é a resposta da B? Não, não é a resposta da B. A B eu deixei em aberto para vocês tentarem resolver sozinhos. Eu montei a equação e aí vocês terminem, para eu saber como está a matemática de vocês. Essa questão aqui é a questão 2, tá? É a questão 2. O que vocês estão percebendo? Se é a questão 2, é a mesma fórmula. A senhora pode virar um pouquinho pro lado, por favor? Eu vou aproximar mais. Clica na... Mas a senhora aproxima, fica... Não, só pra senhora virar um pouquinho pro lado, só pra ver o restante da fórmula. Não, mas é Do outro lado, professora. Mas não tem um D antes? Olha lá o D. É só D igual. Ah, tá. Aí, o que eu ia falar? Voltando. Vocês estão percebendo qual é a fórmula mais utilizada até agora? Não, aqui não tem tempo. Aqui não tem tempo. É da distância, o alcance máximo. Esse alcance máximo é a fórmula mais
cobrada do lançamento oblíquo. Então, quando forem estudar lançamento oblíquo, qual é a fórmula que eu tenho que ter mais atenção? Nessa daqui, tá? Combinado? Posso virar agora, minha Josiane? Posso? Pode, professora. Tá. Aí, o trem vai ficando torto, vou ficar desesperada. Ó, terceira questão. Terceira questão é cheia de pegadinha. Vamos ver se dá tempo. Ave Maria, dá tempo. Terceira questão. Alguém gostaria de ler enquanto eu vou apagando aqui? Leia, minha professora, por gentileza, a questão 3, que a gente ganha tempo. Ninguém quis ler. Ninguém quis ler. Ninguém quis ler. Vai lá, rapidinho. Um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus. Então, a angulação é de 45 graus. Quando eu penso em angulação de 45 graus, seno e cosseno têm o quê? Os mesmos o quê? Oi, gente. Mesmo Quê? valor. Não entendi. Ó, ele falou o seguinte, um projétil é lançado em uma direção que forma um ângulo de 45 graus. Se forma um ângulo de 45 graus, o que eu sei com relação a seno e cosseno de 45? O que eu sei? A Gabi falou que é igual a 1. Não. Seno de 90 é igual a 1. Calma aí, vamos lá pensar. E o seno e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Isso, eles possuem o mesmo valor. Tanto seno quanto cosseno possuem o mesmo valor. Qual valor? Raiz de 2 sobre 2. Beleza, corretíssima análise. Aí ele coloca lá 45 graus com a horizontal. No ponto da altura máxima, olha, já mudou. Então, eu tenho. E essa análise, gente, eu vou fazendo de acordo com o que eu vou ler no exercício, tá vendo? Eu tenho aqui o meu lançamento oblíquo. No meu lançamento oblíquo, na minha altura máxima, eu só tenho qual velocidade? Vx. Vx eu tenho. Vy, quanto que vale Vy? 0 na altura máxima. Então, na altura máxima, eu tenho o valor de Vx. V0, Vy é igual a 0. Sempre, professora, sempre, nessa altura máxima. Aí ele continua lá a conversa. Blá, 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 blá. No ponto... Meu Deus do céu. Ai, desculpem. Ai, perdi. Senhor da glória, o que o celular faz? No ponto da altura máxima, o módulo da velocidade desse projétil é de 10 metros por segundo. Ou seja, se é na altura máxima, ele está dando a velocidade de quem? Vx. Quanto que vale Vx? 10 metros por segundo. Por que Vy na altura máxima vale quanto? 0. Ok. Sim, estão entendendo? Bota joinha para a professora. Bota joinha. Vocês estão preocupados com a prova? Estão tentando resolver prova? Tá, beleza. Considerando que a resistência do ar é desprezível, pode-se concluir que o módulo da velocidade de lançamento em metros por segundo é igual. Olha para cá. Ele quer saber no lançamento, ou seja, ele quer saber aqui, ó. Exatamente no início. Vx vai mudar, gente? Pergunto, Vx vai mudar? Bora lá, primeiro ano, só para concluir, vamos. Vx vai mudar? Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque é o movimento uniforme em Vx. Vy é que muda. Então, aqui, ó, em todo momento, Vx vai ser igual a 10 metros por segundo. Mas ele quer saber essa velocidade resultante aqui, ó. Isso que ele quer saber no momento do lançamento. Eu tenho Vy. Eu tenho Vy. Tem Vy também. Por que eu tenho Vy? Porque essa angulação aqui é de 45 graus. Tanto o seno. Vx é quem? Olha para cá. Aí vai ficar mais fácil. Vx igual V cosseno do ângulo. Vy, V seno do ângulo.
Se seno e se cosseno, esse V aqui, ó, possui os mesmos valores. O que que vai alterar? O valor de seno e de cosseno. Mas se os valores de seno e de cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2 aqui, raiz de 2 sobre 2 aqui também, significa que Vx no momento do lançamento e Vy possuem os mesmos valores. Quais valores? 10 metros por segundo. Então, como que eu calculo? Ó, Vx aqui, vou colocar Vy aqui, que eu transladei o meu vetor estava aqui, ó, puxei meu vetor para cá. Transladar eu posso? Posso, eu não posso rotacionar. E aqui é o meu vetor resultante. Como é que eu calculo isso? Se forma um ângulo de 90 graus aqui, um triângulo retângulo. Como é que eu calculo a velocidade resultante? Responda, minha professora. Pessoal, rapidinho. Resultante ao quadrado. Isso. Então, eu vou ter Vy ao quadrado mais Vx ao quadrado. Raiz de todo mundo. Quem é essa velocidade resultante? Então, eu terei 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Por que que as velocidades são iguais? Porque seno e cosseno possuem os mesmos valores. Ou seja, a velocidade resultante é igual a raiz de quanto? De raiz de 200. Raiz de 200, aí você pode fazer fatorar aí, vai dar 10 raiz de 2. Tudo bem? Vamos encerrar? Alguma dúvida? Meus amores, alguma dúvida? Professora, Fala, Thiago. é para entrar no Zoom na hora da prova? Aqui, eu posso sair daqui? Aí eu respondo? Todo mundo, Pode, todo mundo tranquilo. Tranquilo. Tá. O Thiago tá perguntando se é para entrar no Zoom. Só entra, vai acontecer da seguinte forma. Entra só para eu marcar a presença, rapidinho, para marcar quem está fazendo a prova, para eu ter controle de saber quem faltou. E só vai ficando na sala quem tiver dúvida. Professora, eu tô com dúvida em tal questão. Aí vai te sanando as dúvidas comigo, tá? É como se eu estivesse na sala de aula. Quando eu estou na sala de aula e os alunos estão fazendo prova, às vezes eles ficam com dúvida em alguma coisa. Tem dúvida? Me procura, fala comigo. Aí eu vou ficar aqui no Zoom o tempo todo para te atender. Tal qual foi na outra prova. Lembra como que foi? Eu fiquei junto com vocês atendendo as dúvidas. Tá com dúvida? Fala comigo, tá? Mas apareça assim rapidinho só para marcar presença, para eu ter controle de quem fez e quem não fez a prova. Tudo bem? Ok. Então, beijo, até daqui a pouco. Não. Tchau, até.